como de costume, na nossa igreja, nós temos o hábito de encontrar uma crônica, trazer uma ilustração para dar maior entendimento da palavra de Deus para as nossas vidas. Amém? Amém. Bom, e a nossa história de hoje, ela começa assim. Certa vez, um homem muito mau, um homem muito ruim, ele foi preso, né? E quando ele chegou ali naquela prisão, naquela cadeia, ali, os próprios bandidos que estavam ali consideravam aquele homem muito mau, de tão mau que ele era, né? Até apelidaram ele como rei dos ladrões, né? De tão ruim que ele era. Todo mundo ali dentro daquela prisão tinha medo dele, até os próprios presos tinham medo de chegar, conversar e falar qualquer coisa com ele, de tão mal que ele era, de tão ruim, de tantas coisas ruins que ele fez na vida dele, né? E certa vez veio um carcereiro de outro lugar e chegou naquela prisão, né? E viu que ninguém chegava próximo dele, ele estava ali, né? E aquele carcereiro foi lá, começou a conversar com ele, a falar com ele, né? E tentar entender. Esse carcereiro, né? Ele era evangélico, né? Então quando ele viu aquele homem assim, né? Separado de todos, quis entender por que ele estava. E ele chegou e começou a conversar com ele. Ele falou assim: ah não, eu sou mau, eu sou muito ruim, nada vai me mudar, meu coração é tão ruim, eu faço maldade, eu só penso em maldade, quando eu vou dormir, eu durmo pensando em fazer coisas ruins, e eu acordo pensando em fazer coisas ruins também. Essa é a minha vida, não tem mais salvação para mim, desde sempre eu sou assim, nunca me lembrei de um dia que eu nunca fui assim. E aquele carcereiro vendo aquela situação, né, ele falou assim: meu, mas você vai ficar tanto tempo aqui, não sei o que, explicando para ele, né, tentando entender. Aí ele falou assim: olha, não adianta, eu vou ser assim, acabou, e nada vai me mudar, nada que você me falar vai conseguir me mudar. Mas faz o seguinte, se você quiser me ajudar, como eu vou ficar muito tempo aqui, traz uns livros, né, que eu vou ter que fazer, não tem com quem conversar, pelo menos vou ler uns livros, umas revistas em quadrinho, alguma coisa, né? E aquele carcereiro falou assim: não, tudo bem, eu vou trazer para você amanhã. E no outro dia, né, ele chegou lá, né, ao invés de trazer os livros, ele levou uma Bíblia para ele e entregou para ele. Ele pegou a Bíblia, olhou, deixou de lá e falou assim: não vou ler isso. Isso daqui para mim não funciona, não vai resolver isso daqui. Eu não quero ler a Bíblia, eu não vou ler. Eu pedi para você uns livros de história, de ação, né? Eu quero um livro assim, mas eu não quero ler a Bíblia, né? A Bíblia não tem sentido para mim ler, eu não quero ler. E aquele homem viu aquilo e falou assim: ó, vamos fazer o seguinte, eu vou trazer todos os livros que você quiser, de historinha, de o que você quiser de livros, eu vou trazer para você, tá? Mas para que eu possa fazer isso, você vai ter que começar a ler a Bíblia durante um mês. Você vai ter que ler a Bíblia todos os dias. Todos os dias. E passou um mês, eu trago todos os livros. Você pode me devolver a Bíblia, que não tem problema, tá bom? E pode ser assim? Aquele cara olhou e falou assim: bom, eu estou preso, vou ficar anos e anos e anos, o que é apenas um mês durante toda a minha vida que vou passar aqui, né? Então ele concordou ali, e ali ele começou a ler a Bíblia, e ali ele foi lendo a Bíblia, né? No primeiro dia ele leu só uma página da Bíblia, né? Nossa, uma página tá bom, né? Não gosto muito aqui, não vou ler. Aí do segundo dia ele foi lendo mais, do terceiro, né? E se passou um mês, e no final do mês, né, aquele carcereiro chegou e falou assim: e aí, você vai querer continuar lendo a Bíblia ou você quer que eu te traga os outros livros? Aí aquele homem que era conhecido ali como o rei dos bandidos, né, ele, através da palavra de Deus, né, ele se transformou. Deus foi falando com ele. Cada vez que ele lia a palavra de Deus ali, o coração dele era mudado, o coração dele era transformado. E alguém que estava ali lendo, né, que via a vida dele ali sem sentido, a vida dele sem algo que pudesse mudar a vida dele, através da palavra de Deus, através da voz de Deus, que é a Bíblia, né, ele conseguiu ali mudar e entender, né, que Deus tinha
para a vida dele. Amém? Amém. Bom, eu quero ler também um versículo que está em 2 Coríntios, tá? 5:17, e diz assim: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Então, que nós possamos entender, né, através dessa história, que através do Senhor Jesus, através do sacrifício que Ele fez por nós, né, nós somos nova criatura, né? Não importa o passado, não importa aquilo de errado que a gente fez, né, porque Deus, Ele nos torna uma nova criatura daqui para frente. É isso que Deus conta. Do momento que você se arrepende dos seus pecados e se transforma em uma nova criatura. Amém? Amém. Uma salva de palmas. Glória a Deus, que maravilha. Bom dia a todos. Eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus em Romanos 15. Eu estou pregando Romanos 15, de 1 a 13. Vamos adorar o Senhor para Ele preparar o coração de cada um de nós para nós recebermos a palavra dele. Amém?
obrigado que nós possamos entregar nossa vida mesmo, receber. Muitas das vezes nós só temos mais uma chance e nós devemos procurar e praticar e abrir o coração para Jesus. E hoje não vai ser diferente, como todos os cultos, que nós estamos aqui para receber a palavra do Senhor, que são sementes vivas, que ela entra e penetra até o mais profundo do ser, que fala conosco, que nos transforma, que nos muda, que nos salva e que nos abençoa, que nos traz a paz, que nos ajuda em todos os momentos. A palavra de Deus são sementes vivas. Todas as vezes que nós buscamos resposta de Deus, através da palavra, Ele nos dá uma palavra de conforto, Ele nos orienta, nos ensina. E como é bom e como é maravilhoso a gente ter conhecido Jesus, porque através do conhecimento é que vem a nossa transformação, a nossa salvação. E nós estamos aqui mais um dia buscando a palavra do Senhor, buscando crescimento, entendimento, para a gente sempre, todos os dias, colocar aquilo em prática daquilo que nós aprendemos aqui na igreja. Cada culto é um culto especial, cada culto é Deus preparando a pregação para falar a cada coração. E é para isso que nós estamos aqui hoje, Senhor. Fala conosco, Jesus. Nos ajude, Pai. Nos mostra se temos algo que precisa consertar, que nós possamos fazer conserto. E que nós possamos te alegrar na Tua presença e ouvir a Tua palavra e colocar em prática mesmo de fato e verdade, ó Pai. Para que nossa vida seja transformada de fato e verdade como a Tua palavra declara. Por isso, desde já eu te louvo, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém. Graças a Deus. Glória a Deus. E a pastora hoje falou com Deus, né, nessa palavra que Deus me deu, achei muito bonita, muito forte. E aí eu falei, vou pregar. O título dela fala que Cristo, Ele dá-nos o exemplo da abnegação. E como sempre, a pastora não faz nada sem estudar a palavra, né? Fui estudar lá o que era abnegação. E a abnegação fala que é uma palavra que descreve uma ação ou atitude de denunciar ou recusar algo, né? Ou alguém, desistir de tudo e até dela mesma. Olha que forte. Então Jesus o título já fala que Ele vai nos dar o exemplo dele para que nós possamos seguir os caminhos dele. E aqui diz assim: mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Olha que coisa linda, Jesus falando com aquele que é dele. Quem é o cristão que é homem e mulher de Deus, é conosco que Ele está falando. Que nós somos fortes, mas que nós devemos suportar a fraqueza dos fracos. Ajudar todos aqueles que estão iniciando, que ainda está fraco. A nossa missão é que nós, se nós somos fortes, vamos passar o nosso ensinamento, a nossa parte, vamos elogiar, vamos ensinar, né? Vamos fazer de tudo por aquela pessoa. E aí ele fala assim: portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Eu achei muito forte, porque ele manda nós agradarmos, né, a todas as pessoas, o nosso próximo, né, no que é bom. Aí ele fala que é para edificação, ou seja, para crescimento espiritual. Isso é muito forte. E na igreja nós estamos aqui para crescer espiritualmente mesmo. Porque a palavra de Deus, ela fala espiritualmente conosco. E aí no 3 ele fala assim: porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Olha que forte. E lá fui eu de novo estudar as injúrias. O que é essa injúria que caiu sobre Jesus? Quer dizer, atribuir palavras ou qualidades ofensivas a alguém, e expor defeitos ou opinião que desqualifica a pessoa, atingindo sua honra e moral.
Olha que forte que Jesus está falando o que aconteceu com ele. Porque ele fala aqui, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. E essa palavra injuriar, eu estava procurando uma passagem na Bíblia, que está em Mateus 5, 11 e 12, que fala assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa, por causa de Jesus. E aí ele fala: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de nós. Então Jesus mostrando aqui, né, as injúrias que ele recebeu. Ele foi muito perseguido, ele foi muito julgado, né? Fizeram mexer na honra dele, né? Então ele nos dá o ensinamento dele para nós, que aqui lá em Mateus ele fala que é bem-aventurado aquele que, quando as pessoas nos injuriam e nos perseguem e mentindo falam coisas contra nós, né? Então nós temos que ser fortes, continuar sendo fortes, lendo a palavra e entendendo que se até Jesus passou por isso, por que nós não passaríamos, né? Porque quando a gente se converte, no começo as pessoas julgam muito nós, os próprios familiares, né, que não tem entendimento. Por isso que aquele que se converte primeiro vai buscando pelos outros parentes, primeiro pelos pais, pelos irmãos, e depois vai sendo usado para salvar almas, né? E aí ele fala aqui no 4, ele fala: porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então tudo que foi escrito na Bíblia antes de nós, como fala aqui, ele foi escrito pela paciência e pela consolação das Escrituras. E aí ele fala para que nós tenhamos esperança. E lá fui eu ver o significado da esperança. Que a esperança é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que se deseja. Confiança em coisa boa, fé de uma vida melhor e ter paciência de esperar. Porque muitas das vezes nós queremos colocar a carroça na frente dos burros, né? Então nós temos que saber que Deus ele vai nos ouvir, vai nos ajudar, que a bênção vai chegar, mas nós temos que esperar o tempo dele. Que em Eclesiastes 3 fala que tudo tem um tempo determinado por Deus, não é por nós. Então às vezes nós já queremos que a bênção chegue de imediato, nem sempre ela vem na hora. Ela demora e Deus sabe o porquê daquela demora, porque tem o tempo certo e a hora certa de nós recebermos a vitória, né? E aí ele fala aqui, no 5, ele fala: ora, o Deus da paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento de uns para com os outros, segundo Cristo, né? Jesus, ele fala, né? Que aqui ele fala algo assim que eu achei muito forte, porque o mesmo Deus que teve paciência conosco, hoje nós temos que ter também com as pessoas, com sentimentos de uns com os outros, né? E aí ele fala aqui no 6: para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Então ele está nos dando ensinamento de tudo que quando nós convertemos, nós recebemos, nós também levar ao conhecimento ao mundo. Como ele fala aqui, para a glória de Deus. Então nós temos uma missão de evangelizar e de salvar almas, né? E aí ele diz assim: digo, pois, que Jesus Cristo, foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que continuasse
aliás, confirmasse as promessas feitas aos pais. E eu fui estudar a circuncisão, porque aqui tem algo muito forte de como que iniciou a circuncisão, em que tempo que foi. E fala assim, a circuncisão é um antigo ritual judeu que envolve a remoção do prepúcio, do pênis do menino. Ele tinha vários significados. Primeiro, era um sinal de uma aliança especial entre Deus e o povo de Israel, iniciada com Abraão. Deus pediu a Abraão e a sua descendência que se circuncidassem como um símbolo desta aliança. E hoje, depois que Jesus nasceu, nós sabemos, né? Nós que somos cristãos e que lemos a Bíblia e aprendemos, e a pastora Vilma vai ensinar isso aos jovens que vão agora se batizar, a importância dessa circuncisão agora que Deus mudou. Quando ele veio humano, essa circuncisão foi no batismo. Quando nós somos batizados, ali o Espírito Santo vai no nosso coração e ele sela. Nós somos selados com o Espírito Santo. Então ali já não é mais os homens, é aquele que vier se batizar, tanto homens como mulheres. Então nós recebemos através do batismo este selo do Espírito Santo. Olha que forte que é. E eu achei muito forte, porque aqui no 9 ele fala: e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto eu te louvarei entre os gentios e cantarei o teu nome. E aí ele fala, e outra vez diz: alegrai os gentios com o teu povo. E outra vez louvarei o Senhor todos os gentios. Louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai todos os povos. Aqui é muito forte, porque para nós entendermos, nós precisamos entender quem que eram os gentios. Esses gentios que fala aqui na palavra, eles eram um povo, que eu vou ler aqui para vocês, que eles eram considerados qualquer pessoa que não era judeu, nem israelitas, né? E significavam não hebreu, considerados gentios pagãos. Eles não acreditavam no mesmo Deus, criam em idolatria, adoravam aos deuses com letra minúsculas, de imagens, né, e esculturas, e não eram cristãos. Esse povo aqui gentio, eles ficavam de uma banda do rio e o povo de Deus da outra banda. E aqui eu achei muito forte, porque inclusive o que o obreiro leu aí, aquele homem que ficou preso, e eu fiquei imaginando das maravilhas, porque fiquei imaginando, João 8,32 fala: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, este homem que ele pregou ali, que ele falou, ele conheceu a verdade e foi liberto. Porque a Bíblia fala que quando nós conhecemos a Bíblia, nós somos libertos, né? E aí ele fala no 36, se pois o Filho vos libertar, que é Jesus, né? Verdadeiramente sereis livres. Olha que coisa maravilhosa. Nós conhecemos Jesus, somos libertos, ficamos livres da escravidão, do pecado, do erro. E olha que maravilha. E esses gentios, do jeito que Deus fala aqui na Bíblia, ele está falando que Jesus, ele quer salvar a todos, não importa se é cristão, ou também se é católico, ou se é uma pessoa espírita, ou se é gentil, ele não importa. Jesus está chamando os gentios a trazer essa nova doutrina maravilhosa que é o verdadeiro Deus, a eles é o povo deles, para salvar, porque um que salva. Quando nós se convertemos, nós te salvamos, e nós já vamos buscando pelos nossos familiares que não conhecem Jesus, e um a um vem vindo,
E assim era esse povo antigamente. Um se convertia, ia chamando a família, ia chamando os amigos, ia chamando todas as pessoas, ia evangelizando e ia salvando almas. Que o objetivo do nosso Deus é isso aí, ele quer salvar os gentios, né? E eu achei muito forte, porque lá em Gálatas 2,14 fala assim: mas quando vi que não eram, que não andavam bem direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, por que obrigas o gentio a viverem como judeus? E no versículo 15 ele fala: nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Querendo dizer que nós temos sim que salvar os gentios, levar a palavra de Deus, levar o nosso Deus ao conhecimento, mas não se misturar com eles para fazer o que eles fazem, para nós agora que somos cristãos, que conhecemos a verdade, pegar e pecar, e errar, e voltar a ser gentil. Então é isso que quis dizer, porque Pedro, ele se fazia de gentil para os gentios, e ali ele não estava mostrando que ele era judeu, e ele queria evangelizar para que eles fossem judeus, sendo que ele não tinha essa atitude. E assim somos nós. Se nós nunca temos que se envergonhar do nosso cristianismo, da nossa conversão, do nosso Deus, sabe? Nós temos que chegar e falar mesmo, na lata, sabe? E aqui eu achei muito forte, porque ele fala: e outra vez, diz Isaías, uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Olha só que coisa maravilhosa. Falando do próprio Jesus que ia chegar e ia salvar. Jesus quer salvação. Ele não quer saber se você é pecador, não quer saber dos seus pecados. Uma vez que você abre o coração, se converte, se arrepende, você não vai mais praticar aquele erro, não vai mais pecar, não vai mais errar, você vai se consertar a cada dia, porque você vem buscar a presença de Deus, né? E aí ele fala no 13: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz e crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Eu até analiso que como a esperança é um sentimento que quem, né, vê como possível a realização, né, daquilo que nós desejamos, e a confiança em coisas boas, né, e fé, e uma vida melhor, e ter paciência, né, de esperar. Então eu fico imaginando às vezes que quem não tem esperança já está morto, porque todos nós temos sempre uma esperança de algo melhor. Se nós vamos buscar a Deus, nós temos a esperança que aquilo vai funcionar, que aquilo vai dar certo, que o que nós buscamos ela vai se realizar, não importa o tempo, mas vai se cumprir, porque a palavra de Deus ela não volta vazia, ela vai se cumprir a toda hora, a todo instante, a todo momento, né? E é mais interessante que eu vi nessa passagem, né, que Deus fala da conversão, né, e fala também daqueles que eram idólatras. E eu me lembrei, quando eu estava meditando sobre isso, eu me lembrei, lá em Êxodo 20, eu me lembrei, que eu vou ler também, até acho que vou ler primeiro, em Êxodo 20. Em Êxodo 20, ele fala assim: então falou, eu vou ler de 1 ao 6. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, e não terás outros deuses diante de mim. Que os gentios, eles eram idólatras, né? Eles idolatravam imagens. E aqui fala assim: não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem na terra, né? E aí ele fala: não te encurvarás a elas,
nem a servirás, porque eu, o Senhor, sou um Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha que forte, já em Gênesis, lá atrás, Deus já condenando a idolatria, já falando que cai a maldição até a terceira e quarta geração nossa, como que aquele que obedece vai ser até 1000 gerações abençoadas. Olha só o foco que mudou, a maravilha. E outra coisa que me chamou a minha atenção nesse Salmo 115, eu vou ler ele do 4 ao 9, que fala assim, os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Naquela época era prata e ouro. Hoje a gente sabe que tem imagens aí de barro, de tantas coisas que eles fazem, de pau, né? E aí ele fala algo que é muito forte. Eu falo isso porque eu fui idólatra antes de conhecer Jesus. E eu até colecionava imagens. Tinha até uma capela lá que a minha sogra deixou, que aquilo era uma maldição, e eu, sem saber, cultuei essa maldição também. E aqui, olha o que a Bíblia fala sobre a idolatria. Ele fala assim: tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, né? E ele fala: tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. E aí no 8, ele fala algo muito forte, que ele fala: tornam-se semelhantes a eles os que fazem e todos os que nele confiam. Porque como que nós vamos confiar e crer numa imagem que é pintada ali, que é uma imagem de pau, de pedra, de cimento, de gesso, sei lá, tem tantas imagens e esculturas, né? Que Deus condena, e aquilo não olha, aquilo não ouve, aquilo não apalpa, aquilo não cheira, aquilo é um objeto morto, não tem valor nenhum, né? E ali eu achei muito forte esta parte, porque ele termina falando assim: confia, ó Israel, no Senhor, Ele é que é o teu auxílio, meu Deus, não é essas imagens. Então eu achei muito forte a respeito de idolatria. Aliás, não é só imagem, nós não podemos idolatrar nossa casa, nossa família, nada disso não agrada a Deus, sabe? Então eu fiquei meditando nesta pregação, na importância, né? E meditei muito também nessa parte da circuncisão, que nos ensina grandemente, nessa parte dos gentios, que Deus está mostrando que nós não somos melhores que ninguém. Um dia nós fomos esses gentios, e hoje nós estamos aqui para levar a palavra, levar o nosso testemunho, ensinar. Não importa de que religião a pessoa é, porque ela está cega como um dia nós estivemos cegos. Porque eu vi essas imagens, eu era uma cega olhando para outro cego, ali querendo pedir uma coisa que nunca alcancei. Cheguei ao ponto de tanto que eu idolatrei, que esses demônios veio para a minha vida. Eu tinha legiões de demônios e precisei ser liberta. Então olha o mal que isso nos causa, que nos faz. Então eu falei: nossa, eu tenho que pegar isso aí e ensinar, para nós não idolatrarmos a nada. Nós temos que amar somente a um Deus verdadeiro, que nós cremos, né, na palavra de Deus, que ela é resposta para todos os momentos para nós. Ela é a maior enciclopédia do mundo. Tudo que nós precisamos, nós encontramos resposta na palavra de Deus. Tanto que a nossa igreja não faz nada sem abrir a Bíblia e pedir para Deus a orientação. E o sim de Deus é a resposta, e o não de Deus é a resposta. Se Ele disser sim, nós vamos praticar, mas se Ele disser não, nós vamos esperar. E vamos esperar nele até o momento que Ele fala assim: agora é o momento. Agora chegou a hora de agir, de atuar, de receber a sua bênção, tudo tem um momento certo. Então que nós possamos, sabe, ter aprendido muito com esta palavrinha aqui, que tão poucas palavras, mas fala tanto ao nosso coração e nos dá muitos ensinamentos.
e que nós possamos colocar em prática todos esses ensinamentos e saber, né, que não tem nada no mundo maior do que o nosso verdadeiro Deus. Ele que, através do Espírito Santo, influenciou os homens que escreveram a Bíblia, né? Então, os evangelhos foram tudo escritos ali, por ele estar ali, receber o Espírito Santo para passar aquela palavra, colocar ali a verdade, não enganar ninguém. A Bíblia não engana ninguém, a Bíblia ela é verdadeira e real. Então, nós temos que escutar as palavras de Deus, ouvir a pregação, ler a Bíblia, pôr em prática. Porque assim como ele contou daquele homem que estava preso ali, que era ruim, que ele mesmo falava, eu não presto, eu sou ruim, e um mês só que ele leu a Bíblia todos os dias, ele se converteu. Imagina que maravilha. Nós temos que se converter todos os dias, nós não podemos dar brecha para o diabo. Nós temos que ler a Bíblia todos os dias. Sem a Bíblia nós não somos nada. Nós temos que louvar a Deus todos os dias, adorar a Ele toda a honra. Sabe? Nós temos que sempre olhar para dentro de nós e ver se não estamos falhando em algo para já consertar. E aí a gente está sempre ali alimentados da palavra de Deus para nós vencermos a cada batalha que acontece no nosso dia a dia. Porque assim como Jesus, ele sofreu injúrias e tantas coisas quando ele esteve aqui, nós não somos diferentes dele. Nós vamos passar pelos caminhos, pelas lutas, sabe? Pelas provações. Mas se nós estivermos alicerçados, sabe, bem alicerçados na palavra de Deus, guardando as pregações e colocando em prática, nós somos mais e muito mais que vencedores em Cristo Jesus, amém?